Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os livros que eu coloquei na minha meta de leitura pra 2016. Falando um pouquinho da minha meta de 2015, eu fiz uma meta um pouco diferente, não foi relacionada a quantos livros eu pretendia ler, mas livros parados na minha estante que eu queria ler e que eu ia tentar encaixar ao longo das minhas leituras ao longo do ano. Então eu selecionei 30 livros. Desses 30, até o momento em que eu estou gravando o vídeo, eu já li 22. Eu não vou conseguir ler os 30, vão ficar faltando alguns. Mas eu selecionei 3 dos 8 que estão faltando, que eu quero ainda ler esse ano, em 2015. E aí, os 5 que vão faltar, eu vou incluir na minha meta de 2016. É que eu ainda não tenho como mostrar pra vocês, porque eu não sei quais que vão ficar faltando pra eu ler. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito satisfeita em ter conseguido ler até o momento, 22 livros, porque eu achava que se eu conseguisse ler 10 ia ser muito. Isso porque eu sei que eu recebo muitos livros ao longo do ano, que eu vou dando preferência para os livros de parceria e tal, então eu acabo passando muitas leituras na frente. E ter conseguido ler pelo menos 22 do que estavam parados na estante, na verdade eu li mais do que isso, porque eu li alguns que estavam parados e eu tinha deixado de fora dessa meta, então pra mim já foi uma conquista tremenda. E como eu gostei desse tipo de meta que eu fiz, eu vou fazer a mesma coisa pra 2016. Pra esse ano, na verdade, eu selecionei 27 livros, não 30, porque como eu não consegui ler nem 30, em 2015, e eu ainda vou adicionar os que faltaram para 2016, eu não quis escolher mais 30, porque senão eu ia acabar deixando a minha meta menos possível, de ser concretizada. Então eu escolhi 27 livros, como eu falei, e eu vou mostrar todos pra vocês agora, mas assim, como são 27 livros, eu só vou mostrar mesmo, sem maiores comentários, pra cada um deles. Eu fiz aqui, então, algumas pilhas, de leituras diferentes. O primeiro grupo são de autores que eu já li, pelo menos uma obra, autores que eu gosto bastante dos livros que eles escrevem e que eu quero ler essas outras que eu tenho aqui. Mark Levy eu selecionei Da Próxima Vez. Da Jodi Picoult, que até agora eu só pude ler um livro dela e que eu amei completamente, eu escolhi Uma Questão de Fé, que também é o único livro dela que eu tenho até o momento. A Sarah Edson Allen, que eu pude ler em 2015, A Garota que Perseguiu a Lua, primeiro contato meu com a autora e eu amei. Eu escolhi O Pessegueiro. Da Cecília Ahern, que eu adoro completamente, A Vez da Minha Vida, que é o único livro da autora que eu tenho e que eu ainda não li. Do David Nichols, que eu também sou apaixonada, eu escolhi Nós, lançamento dele desse ano. Também de autoras que eu gosto bastante e que no caso aqui são continuações de série, eu escolhi Mar de Rosas, da Nora Roberts, segundo livro da série Quarteto de Noivas. Da Julia Quinn, eu escolhi Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro da série Os Bridgertons. Da Psycast, que na verdade eu só acompanho uma série dela, que é a série Goddess, eu escolhi o livro Deusa do Amor, que é o quinto livro da série, e ela é composta de 7 ou 8 livros, acho que 8, e esse aqui então é o quinto. 2 chiquilites que eu escolhi, eu só escolhi 2, porque como eu realizo o desafio Fuxicando sobre chiquilites, é certo que eu vou ler ao menos 12 chiquilites no ano que vem. Eu escolhi Quem Vai Dormir com Quem, da Sophie Kinsella, o primeiro livro dela como Madeleine Wickham publicado no Brasil. Dos que ela escreveu e assinou como Madeleine Wickham, esse aqui foi o último. E da Rainbow Rowell eu escolhi Anexos, eu só li dela até agora Ligações e eu amei, então tô mega curiosa pra ler Anexos também. De thrillers eu selecionei 4. Antes de Dormir, thriller psicológico. Viva para Contar, da Lisa Gardner, que é o quarto livro da série da detetive Didi Warren. Um thriller policial. O Estranho, da Camila Lagerberg, não sei pronunciar o nome dela, Lagerberg, enfim. Thriller policial também. E mais um thriller psicológico, O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, que foi mega bem comentado por aqui, então eu tô bem curiosa mesmo pra fazer a leitura. De autoras que eu ainda não li nada, mas obras que me chamaram bastante atenção e eu quero ler, O Diário de uma Vida Perdida na Memória, que foi lançado esse ano pelo Grupo Editorial Record. A Vidente, da Hannah Howell, que é o primeiro livro de uma série formada por 4 livros. E eu tenho vontade de ler essa série há muito tempo. Esse livro tá aqui na minha estante, acho que desde 2012. E, enfim, vamos ver se eu consigo ler agora.
Cante para Eu Dormir, um romance também super elogiado, que também tá um tempão aqui na minha estante e até agora eu não pude ler ainda. De Young Adults, eu separei 3. Just Listen, da Sarah Dessen, que é a obra dela que eu mais tenho curiosidade de ler. Do John Green, eu escolhi o Teorema Catherine, que dos livros dele, que eu ainda não li também, é o que eu mais tenho vontade de ler. E antes, né, de eu ter lido os livros dele, foi um dos que mais me deixou curiosa, né, pela história. E Os 13 Porquês, também super bem comentado por todo mundo que lê. Vamos ver, então, quando que eu vou conseguir fazer a leitura ao longo desse ano. De clássicos, eu escolhi 4. The Secret Garden, que eu tenho falado bastante dele nos últimos vídeos aqui do canal. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que eu também quero muito assistir ao filme, então assim que eu ler eu também vou assistir ao filme. E Grandes Esperanças, do Charles Dickens, também, que eu tenho bastante curiosidade de ler e assistir ao filme. Por fim, no ano passado eu escolhi um autor para ler as 3 obras dele e que faltavam, né, eu ler dentro dos livros que eu já tinha, que foi o Nicholas Sparks, e que eu ainda não consegui ler os livros que eu me propus a ler. Mas enfim, esse ano eu escolhi também uma mesma autora para ler todos os livros dela que eu ainda não li, que eu já tenho, e no caso foi a Jojo Moyes. Então, os livros dela que eu ainda não li, que também é para completar não só os que eu tenho, mas os que já foram lançados no Brasil. 1 Mais Um foi o mais recente lançamento da editora Intrínseca, né, da autora. A Garota que Você Deixou Pra Trás, que foi o segundo livro dela que eu ganhei e que eu tô muito curiosa mesmo pra ler. E A Última Carta de Amor, que foi o primeiro livro que a editora Intrínseca publicou dela aqui no Brasil e que também eu tô bastante curiosa pra ler. Bom, foram esses os livros que eu escolhi pra minha meta. Eu espero conseguir cumpri-la, não só pra cumprir, né, uma meta que eu me propus, mas porque são livros que eu tô realmente muito curiosa pra ler. Então foi muito gostoso escolher todos esses livros, porque eu fui lá abrir, né, o meu catálogo de livros ainda não lidos e fui vendo aqueles que eu mais quero ler. Então foi bem gostoso fazer essa seleção mesmo. Deixei de fora alguns que eu quero ler e pode ser que eu consiga ler também, mesmo que eles não estejam nessa meta. Essa meta, na verdade, são livros que eu quero dar preferência ao longo de 2016, não simplesmente que eu só vá ler esses daqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir, aproveite e se inscreva no canal também pra ficar de olho nas próximas novidades. Ainda essa semana eu trago pra vocês as minhas melhores leituras de 2015. Beijos a todos e até o próximo vídeo.